E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Espera aí que eu perdi a minha... Eu perdi... Ah, agora sim. Não estava achando o meu mouse. O ponteiro do mouse. E aí, gente, tudo jóia? Tudo em paz? A dona Clara, tá bem? Tudo bom. Tudo na paz. Peraí, deixa eu... Peraí. Boa noite. Oi, boa noite, dona Clara, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Tudo bem. Bom, sou eu e vocês e eu hoje, né? É isso aí. Acredito que sim. Não sei se É, o pessoal vai entrar, porque eles não garantiram a entrada. sim. Então, se mantiver a forma que você colocou, Carlos, eu faço a prece inicial e evangelho, você faz o livro dos Espíritos e a prece final, e as orações todas, né, especiais ou não, fica para você, né, Eliane? Isso. Ok. Então, tem mais um minutinho aí, vamos esperar, né? Sim, sim, com certeza. Ai, ai. Alguma novidade, senhores e senhoras? Não, tranquilo. Tranquilo, na paz. E Caminhando. o, e o Novidade. Giovanni? Tivemos Fala. hoje aqui a presença do Giovanni, da esposa. Nossa, eu ia perguntar dele agora. O Igor veio passar uma semana, que vai ter a semana do saco cheio, lá na UFA. Então, Uhum. ele veio ontem com o casal e só volta no final de semana. Sexta-feira deve voltar. Meu sogro e minha Legal. sogra estiveram aqui também. Casa estava cheia. Que bom, legal. E cada um já chegou na sua casa novamente. Sim. Bom, vamos lá então, começamos. Vamos lá. Bom, sou eu quem começa, né? Então vamos nos concentrando na nossa reunião, deixando lá para fora tudo o que aconteceu no domingo, na semana, aquilo que nos chateou, as conversas difíceis, os momentos complicados. Vamos deixar isso tudo lá para fora e vamos dedicar esse momento ao nosso estudo e às vibrações, as orações pelos aqueles nossos irmãos que precisam mais, que sofrem, que estão em sofrimento, e sempre agradecendo, sempre, pelo que temos, pelo que somos, as bênçãos que temos tido, as dores que se nos apresentam como ensinamentos, que nós possamos ter a humildade de entender as mensagens do plano espiritual, aprendermos e continuarmos o caminho. Pedimos a ajuda dos nossos queridos mentores, os pessoais, o mentor da nossa reunião, que com certeza está presente. Pedimos, ou melhor, agradecemos a presença daqueles espíritos que estão aqui junto de nós para estudar, para ouvir essas preces. Aqueles que estão em sofrimento, que eles possam receber um alívio para suas dúvidas, para suas dores morais. Que esse possa ser um momento maravilhoso de comunhão, aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja.
Muito bem. Então, eu passo o bastião para mim mesmo. Exatamente. Cadê a Eliane? Está aí? Foi inverter o ventilador. Foi Ah, para ok. baixo. Achou Fica muito tranquilo. invertido. Cheguei. Fica tranquilo, não tem pressa, não. Não, foi sim. Já cheguei. Ok. Bom, no Evangelho, né? A lição é o capítulo 24, não coloqueis a candeia, sob o alqueire, itens 13, 14, 15 e 16. É curtinho, né? Apesar de ser em 4 números. Uhum. Coragem da fé. Começando. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Então, Mateus, capítulo 10, versículos de 32 e 33. 14. Item 14. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos lá. Itens 15, ele diz assim: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Aqui vai uma observação minha, né? Quando eu era mais jovem, né? Como era quando eu era adolescente, apesar de eu ter nascido em família espírita, né? Já contei essa história para vocês várias vezes de que eu não era assim tão fanático. Fanático não é a palavra. Fanático não é bom mesmo. Não era assim tão Dedicado? dedicado. Obrigado, Carlos. Dedicado. Houve momentos, inclusive, quando eu tinha meus 18, em que eu era um pouco rebelde. Porque eu sempre coloquei as coisas em discussão dentro da minha cabeça, né? A questão de Deus, da existência do Espírito, né? E eu, às vezes, tinha... Não era uma vergonha, eu evitava falar que eu era espírita, né? Ou que eu vinha de família espírita. Com o tempo, quando a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo realmente a doutrina dos espíritos, a gente começa a perceber a verdade, né? A gente começa. Porque, veja, o Espiritismo, na minha opinião, não é uma religião, mesmo porque alguns até não a consideram uma religião, mas como uma doutrina, né? Uma filosofia de vida. Você começa a entender os mecanismos da vida, né? Ela é muito lógica. Sem desmerecer quaisquer outras religiões, isso jamais eu vou fazer, mas ela é a que apresenta a explicação mais lógica, mais aceitável para aquelas perguntas que a gente faz, né? De onde somos, quem somos, por que existimos, para onde vamos. Na minha opinião, é a que melhor responde e que dá as ideias mais sensatas, eu acho. Já começa pela pergunta que se faz, né?
Ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. E hoje a gente, depois de tantos anos, né, a gente percebe que realmente Deus é muito maior do que isso, né? Não é uma simples figura humana. E sabemos também que quando fala que nós somos a sua imagem e semelhança, é porque nós somos espírito e matéria, assim como o universo é, né? Existe o espírito e a matéria, que ainda os físicos ainda se debatem em saber o que é cada um deles, né? Uhum. Mas aí quando nós assumimos essa ideia, é, nós temos que, não podemos, assim, nos envergonhar. Obviamente que nós não vamos, por exemplo, eu sou um professor. Eu não posso chegar para minha sala de aula e começar a querer doutriná-la. Começar a falar sobre o espiritismo, né? Aí fala assim, mas então você tem vergonha de ser? Não, eu não tenho vergonha. Hoje eu não tenho vergonha, mas o que acontece é o seguinte, eu falo abertamente àqueles que me procuram. Aqueles que me procuram, falam assim, olha, aqui na escola a gente não pode falar sobre isso. Podemos falar lá fora? Né? Em outro momento, fora da escola? Porque na escola eu não falo sobre política, religião e futebol. Né? Que são normalmente as três coisas que fazem os brasileiros perderem a cabeça. Né? Polarizar. Então, sim, a polarizar. Então, mas a gente não pode ter medo, né? Por exemplo, eu posto hoje, eu posto as coisas que eu acredito, né? E foi exatamente por isso que a partir do ano passado, né, 2024, que eu comecei a publicar meus livros, porque eu não tenho mais tanto medo do julgamento, né? De alguém chegar e falar assim, nossa, você tem umas ideias, você é ridículo, não sei o quê. São coisas que eu acredito, né? Muitas delas o Espiritismo fundamenta. Então, vamos em frente. Quem precisar ouvir, quem quiser ouvir, eu vou falar, né? Não pode ser uma coisa assim persuasiva, né? Tipo, ah, se você se você não for espírita, você vai para o umbral, né? Que nem algumas religiões fazem, né? Não, mas é pelo e principalmente, que agora eu lembrei que eu ia falar, principalmente pelo exemplo. Por exemplo, de como nós nos comportamos, né? Certo? Então, eu acho que isso é, na minha opinião, bastante importante a gente entender. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Você comentou sobre a religião no Espiritismo. Sim. Kardec fala de filosofia, ciência e religião, mas a religião fica Sim. no final. E Sim. mais um detalhe, ele sempre fala qualquer um que frequentasse outra religião poderia frequentar o Espiritismo. Por quê? Porque a religião para o Espiritismo não é a dogmática, não é aquela que tem os quadradinhos. A religião é isso. Por isso que você tem que tomar cuidado quando fala que o Espiritismo é uma religião. As pessoas, eu vejo alguns evangelhos de dentro de casa espírita e parece pastor fazendo. E isso não é bom. Nós não estamos aqui para competir com o evangelho. Nós estamos para dar a mensagem. E você não precisa alterar a sua voz, você não precisa fazer teatro, você quer fazer uma brincadeira, você quer fazer uma... Vale a pena, eu sempre acho legal isso. Que marca para as pessoas. Agora, não precisa tentar copiar o lado do evangelho, porque eles são campeões nisso. Então, faz o evangelho, fala como você tem que falar, seja natural. Quer incrementar colocando uma história, uma vivência que você teve, fazendo uma dinâmica, eu sempre acho louvável, porque isso ajuda a marcar. Agora, tomar muito cuidado, porque senão, na nossa religião, que era para ser diferente, fica igual no pacote. Sim. Então, não tem diferença. Aliás, tem uma palavra para isso.
esse institucionalismo, ele acontece em muitos centros, você sabe disso, vocês sabem disso, vocês veem isso. Então tem aquela coisa da hierarquia, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Um centro que eu participei aí, né? Ele não deixou um homem que era um bandista participar da reunião. Por quê? Não tem por que isso, né? Obviamente, mas não é só ele, mas é qualquer um que venha novo, você não pode simplesmente colocar e, eu sou médio, e colocar para, tá? Mas não é porque é um bandista, ou porque é isso, porque é aquilo. Então, isso não pode acontecer. O Espiritismo ele surgiu da forma como ele veio para ser, não é religião, né? Porque, enfim, a gente já falou sobre isso, mas para ser a filosofia de vida para o planeta de regeneração. Inclusive, muita gente, o espiritismo está diminuindo, não sei. Isso não é importante. O importante é que as pessoas elas estão se tornando mais espiritualistas, né? Acreditando na reencarnação, acreditando na vida espiritual, né? Não precisa essa formalidade de pertencer a uma religião, né? Certo? Sim, sim, sim. Continuo. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo nesse mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Item 16. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem e de sua fraqueza. Tem uma fala, eu não vou lembrar exatamente quem falou ou como é exatamente, mas diz assim, que a pessoa que planta uma árvore, né, hoje, sabendo que não vai desfrutar da sua sombra, essa pessoa entendeu o que é o amor, né? O amor pelas pessoas. E a mesma coisa, talvez eu fale com uma pessoa ou outra, né, que se interessa. A gente teve vários que vieram para cá, participaram, não continuaram, mas a sementinha nossa, do nosso grupo, foi colocada no coração dessas pessoas, né? Né? Então, porque essas pessoas, elas vão, essa sementinha, ela vai brotar quando essas pessoas estiverem prontas para isso. Cada um tem o seu tempo, né? Então, nada do que a gente faz hoje é perdido. Nada, absolutamente nada. É o que você sempre fala, né, Carlos? Nós estamos nós três aqui, mas quantos no plano espiritual estão? Quantos? Inclusive. Não só um para cada um. Sim. Não é só um para cada um. Não. Não mesmo. Não mesmo. Então, há vários. Há aqueles que estão sofrendo, aqueles que vêm porque gostam de estudar, há de todo tipo. Sim. Então, nosso trabalho nunca é perdido. Nunca. Se nós tivermos que continuar, nós três, para o resto da vida, não tem problema. Quando nós decidimos o tema,
a espiritualidade já vai vendo quem precisa ouvir. Sim. O tema vai ser coragem da fé. Quem é que precisa ouvir, nós vamos levar lá para conversar sobre esse tema. Porque não é fixo. Não. Sempre os caras vão estar aqui, não. Se o interesse é de um outro tema, está em outro lugar. Nós não podemos achar que a gente vai fazer tudo por todos. Nós não temos condição para isso. Não. Mas a nossa parte, ela tem que ser feita com carinho, com dedicação, com amor, porque nós alcançamos um objetivo. Não adianta também o nosso objetivo querer ser estrondoso. Não temos condições disso. É Não. passo a passo. Anda um pouquinho, já está ótimo. Sim. Às vezes a gente quer olhar e falar, nossa, mas teve Chico, teve Divaldo, mas quantos Chico e Divaldo? Quando a gente fala, qual a idade espiritual desses caras? E a nossa? Jesus, qual a idade espírito desse espírito? Ele não é um espírito da nossa idade. Não mesmo. Então, nós precisamos ver que se a gente já teve 100 reencarnações, 200, não sei quantas a gente teve, mas o importante é que é passo a passo, é evolução uma a uma das encarnações. Você não ficou estagnado, já ganhou. Sim. É muito importante. E não achar que nós estamos na melhor religião. Nós estamos na melhor para nós, para que a Sim. gente evolua, para que a gente cresça. Amanhã você pega um cara dentro do catolicismo que evolui para caramba, é melhor para ele. Dentro da igreja evangélica, ele evolui, ele cresce, ele é melhor para ele. Dentro da Umbanda, do Candomblé, não importa. Sim. É que a gente tem mais ou menos a mesma idade, quando a gente era novo, você sempre ouviu falar mal da Umbanda e do Candomblé. Sim. Muito. É muito mal. Então, isso cria. Quando você cresce e você começa a ser curioso e procura saber, você fala, peraí, não é bem assim. Não. Porque alguém criticou, aí vai um monte de gente atrás. Nós precisamos ser curiosos. A criança, ela aprende por isso, porque ela é curiosa. Ela quer saber. Você fala que não pode, ela vai botar o dedinho para tomar choque. Ah, não pode. É por isso que não pode. Papai fala para não botar o dedo. É claro que não deixa tomar choque, não é isso, mas ela é curiosa. Sim. Sim. Ela quer aprender, ela quer saber. E é isso que nós precisamos. E hoje, nosso recurso hoje é muito maior do que há 40 anos atrás. Você fala dos 18 anos, quando você tem 18 anos, não tem o recurso de hoje. Você vai no Google, lá você pega um monte de coisa. Ruim? Tem também. Tem. Tem também. Mas qual é a nossa missão? Separar o que é bom do que não é bom. E como nós já discutimos no nosso grupo também, se tiver dúvida, traz aqui, a gente discute junto. Não é aqui, tem outra pessoa que você conhece que pode te ajudar, vai nela. Mas não Sim. fique só com a dúvida. Busque entender. Porque é importante para a gente sair disso. E aí você não vai ter vergonha de nada. Você busca, você não tem vergonha. Sim. Nem de falar que você é espírita, nem que você é um bandista, nem de falar que você tem outra religião qualquer. Porque você sabe, você está falando em propriedade do assunto. Você não está falando que você quer ganhar louros de mediunidade, olha só, ele é um médium. Não, você está falando que você tem conhecimento. E você é reconhecido pelo seu conhecimento. Sim. Eliane, só você falar. Eliane está quietinha, tô só. Bom, então é isso. Eu vou passar o bastião para o Carlos. Agora é com você, meu amigo. Vamos lá, então. Povos degenerados. Questão 786. Tamo nela. Show? A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Kardec era osso duro, né? Tinha que ser, né?
Quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Compreende isso também? És pobre e moras num casebre, mas ficas rico e o deixas para morar num palácio. Depois, um pobre diabo, como o eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíram nos tempos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas, progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar. Por sua vez, também deixarão. É uma análise bem interessante de você falar, você estava no mundo primitivo, virou um mundo de expiação, depois você no mundo de regeneração. Então, você crescer, você tem uma casa bem simples, bem deteriorada. Se você consegue, ele falou do rico, mas se você trabalha e consegue uma casa melhor, você não vai ficar mais satisfeito? Vai ficar mais satisfeito. O que é isso? Não é mais do que nós estamos falando. Você estudar, você se preparar para você assimilar e crescer. É a nossa evolução. Esse povo degenerado não é um povo que você exclui. É um povo que vai melhorar, mas é com o tempo. É um povo que vai se reconstruir, mas é com o tempo. Não se reconstrói da noite para o dia. Nós vivemos a guerra da Ucrânia, a Palestina. Essa reconstrução desses países que estão em guerra será rápida? Não. Não. Quando tivemos as bombas no Japão, então, é como você vai usar a sua inteligência. E isso acontece justamente para a gente usar a inteligência. Como nós vamos desenvolver? Não precisávamos disso, se a gente já fosse andando para frente. Mas como a gente para e fica brigando, criticando um no outro, acaba vindo a calamidade para a gente poder subir, para a gente poder crescer. Sim. Posso fazer um comentário? Claro, com certeza. A gente vê na história da Terra várias civilizações, né? Então tivemos a civilização suméria, por exemplo, ela teve o auge, aí depois ela caiu. Na verdade, é o que esse espírito falou aqui, né? O que acontece? Em um local, que é o local mais apropriado disso acontecer, muitos espíritos nascem, né? Com o objetivo de civilizar aquela região. Aí acontecem as leis, né? Acontecem o conhecimento da astronomia, da agricultura, da construção, etc, etc, etc. Aí o que acontece? Aquele grupo de espíritos, eles cumprem a sua missão, eles vão embora, né? E aí ficam aqueles que vieram, aquela grande maioria que estão lá para assimilar esses conhecimentos. Mas a maioria deles, né, alguns assimilam, tentam continuar, tal. E aí, só que o que acontece? A civilização começa a declinar. E aí, ela acaba sendo conquistada por outro. Aconteceu isso na Suméria, no Egito, a Grécia, depois Roma, e assim por diante. Então, é sempre esse movimento de espíritos, né, que reencarnam em um determinado lugar. É muito claro isso, né? No fim do século XIX, nasceram grandes filósofos na Alemanha e também na França, em pessoas importantes, né? Que era para preparar todo o ambiente para o século XX, né? Infelizmente nem tudo deu certo, mas aí não é por culpa do planejamento espiritual, né? É culpa de algumas pessoas que não aguentaram o tranco.
né? Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Mundial. Mas isso sempre acontece. Por exemplo, os próprios Estados Unidos tiveram uma fase enorme de evolução tecnológica, né? A década de 50 foi uma década dourada para os Estados Unidos. 50, 60. Mas está decaindo, né? Quem está se levantando agora? Quem está se levantando é a China. A China. O Brasil ainda está. Eu vejo o Brasil ainda como aquele embrião que está assim, com muito amor, carinho, sendo cuidado para ele nascer na hora certa, né? Algumas coisas que eu observei ultimamente me deixaram até um pouco mais feliz. Eu não vou falar agora, mas depois a gente conversa pessoalmente. O problema é a questão de política, etc. Eu não quero entrar nesse patamar. Não vem ao caso. Mas vai ter o momento do Brasil. Em breve. Né? Em breve. Logo, em breve, logo assim. Em breve para o plano espiritual é lá na frente, né? Não é ano que vem. Não é ano que vem. Então, mas esse momento vai chegar. E eu já percebo essa movimentação já, né? É, Bom, deixa eu me conter, não quero falar mais. Melhor não. Então vamos lá, Vamos. 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserta ninguém. B. Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Ou seja, a resposta também, eles são claros. A gente Na lata, achava, né? já é exatamente, já está nesse patamar? Não, calma lá, você chegou até aqui, mas você passou por tudo aquilo. É lógico, nós hoje olhamos, quando a gente vê um abuso sexual de criança, de mulher, a gente fica fora de si. A gente tenta, às vezes, até falar coisa que não deve. Uma pena de morte, coisa do tipo. Sim. Mas nós também já fizemos isso. O problema é, nós nos esquecemos, o que é ótimo, o véu do esquecimento é sensacional, e nós precisamos entender que esse espírito está nesse nível porque é o que ele tem para dar. Não adianta a castração química. Você vai acabar com esse corpo agora, vai criar nesse espírito mais rebeldia e ele vai o plano espiritual e vai ficar pior. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender o que é a vida. O que é a vida futura, que não é só aqui e agora que acontece. Uhum. Então, é por isso que essa rebeldia não adianta. Essa raça que nós temos hoje, ela diminuiu muito. Nós crescemos, nós evoluímos demais. É lógico que a gente gostaria de estar um pouco mais evoluído, para já estar mais próximo de regeneração. Mas isso depende das nossas forças, do exemplo que você usou no Evangelho, do exemplo que nós damos. Nós estudamos. Nós temos que dar o exemplo daquilo que a gente estuda. E não é tão simples assim. Siga o Evangelho de Jesus. Poxa, não é fácil falar isso. Olha a dificuldade quando você vê o que ele fez. Ele deu de exemplo. Vira a outra face. Se pedir para andar uma légua, ande 3. Gente, nós ainda temos muito a aprender. Mas vamos querer aprender. O que está na nossa mão, isso é o querer. O querer é comigo. A disposição tem material para caramba. Eu preciso querer. Uhum. Se eu não quiser, não vai dar para eu me evoluir. Eu preciso querer.
para eu poder sair e deixar de ser essa natureza rebelde, como ele diz, né? Tu mesmo não fosse já, um desses aí, um desses bichos aí. Agora você está melhor. Mas não vai olhar para trás e falar assim, nossa, que cara ruim, vou acabar com a raça dele. Não. O que eu posso fazer para ele deixar de ser esse espírito? O que dá para eu fazer? Como eu posso ajudar? Sim. É claro que é difícil você pegar na mão dele e fazer alguma coisa. Mas nós temos uma arma muito importante, que é a oração e vibração. É o tal do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai entender isso. Lógico que não vai ser em um mês, não vai ser em um negócio lento. Mas você fazendo diariamente, com vontade, com um desejo de que haja mudança, isso vai mudar. Sim. Isso vai Talvez não seja nem nessa vida. Não, exatamente. Mas se não começar, não vai ser nem na outra. O problema nosso é esse. A gente fala assim, mas nessa vida não vai dar. Tá bom, mas se você não começar agora, nem na outra. 58 anos. Quantos, eu penso assim, eu já vivi mais do que vou viver. Eu vivi 60 anos, passei por 18. Eu acho bem difícil. Não é bom. Aí, o que acontece? Eu preciso começar a agir de forma diferente. Eu tenho menos tempo de vida. Eu tenho que produzir mais nesse aspecto. A produção, ela é importante. Não é fazer a cabeça do outro. É mostrar o seu exemplo para o outro entender. E não achar que eu vou fazer isso, ele vai ver, vai sair fazendo, né? Não vai. Será? Bem assim. 788. Os povos são individualidades coletivas, que passam pela infância, idade madura, decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados desse século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. Viva a vida da alma. Que é exatamente o que nós estamos falando. Adquirir esse conhecimento, capítulo 6 do Evangelho, você tem o conhecimento da Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, eu vou amar o meu povo, as pessoas, eu vou me instruir para poder ajudar, para poder mostrar. Porque individualidade coletiva, eu sou um indivíduo nessa coletividade. Eu melhorando, eu vou melhorar a coletividade. Cada um que se melhora, melhora a coletividade. Só que isso não acontece da noite para o dia. E nós não estamos falando, como ele bem fala aqui, materialmente. Nós não estamos falando fisicamente. Nós estamos falando de moral. Não é de moralidade. Falso moralismo. Mas é uma moral cristã. De ensinar pelo exemplo. E isso vai acontecer aos poucos. Claro que você fazendo tudo isso, vai ter melhoria também na questão física. Você começa a cuidar melhor do planeta, então vai ter água para todo mundo. Você começa a fazer as coisas de forma diferente. Você não vai gerar mais lixo que nem você gera hoje. Você começa a ter outra consciência. Só que a gente quer para ontem. Nós não temos capacidade para ontem. É para o futuro. A vida é futura. Capítulo 2 do Evangelho. Vida futura. Eu preciso pensar nisso. Eu sou um espírito imortal. E como espírito imortal, tudo que eu faço aqui, eu estou aprendendo, assimilando.
E se eu assimilar, eu não perco mais. Já é meu. É por isso que nós não podemos deixar a peteca cair. Sim. Fica triste? Fica. Acontece coisa que você não gosta, você discute, você dá uma... Mas se permita ficar triste, mas não a ficar com a tristeza ao seu lado. Um Sim. pouco de tristeza faz parte do plano que a gente vive. Mas aí a gente sai dessa tristeza e vai seguindo em frente. Sim. Não guarde mágoa, ódio, rancor. O único ferido é você. Porque as doenças psicossomáticas vêm daí. Tudo que você acumulou. Então, lembre-se, eu devo me lembrar sempre. A minha vida é a vida da alma. É a vida do espírito imortal. Então, ficou chateado? Bola para frente. Não perde tempo. Não fica marcando passo. Porque você fica para trás. E nós não podemos ficar muito para trás, né? A gente tem falado aqui sistematicamente que ninguém quer mais ter filhos. Ou só um. Como que nós vamos reencarnar? Vai ficar uma fila grande. Então, nós precisamos ser melhores mesmo para poder ter essa oportunidade. Algum complemento, Marcelo? Não, da minha parte não, tranquilo. Então, vamos para a última questão. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir toda a parte da base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz. Porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho, ou viver as suas espécies. Então, você vê como é a clareza, né? Não dá para fazer uma só nação, porque é uma imensidade. Então, tem que ter os costumes respeitados. Mas caridade e amor é universal. Então, não preciso... você vê, hoje tem o pessoal que ajuda a África. Porque brasileiro ajudando. Seja através de dinheiro, seja através de alimentos, seja através de roupa, seja através de idas periódicas lá para fazer trabalho voluntário. Então, nós temos essa condição de fazer. Sempre, nós já falando de caridade, e no Evangelho diz que a caridade ela começa na questão de você fazer com amor. Se você não tem dinheiro, se você não consegue ir até lá para trabalhar, você consegue fazer suas orações. E isso é uma caridade. Você botar energia positiva para o outro, para que ele fique melhor, seja para a saúde, seja para conseguir um emprego, seja para acalmar o seu coração que está acelerado. É muito importante. Você pode ajudar essa pessoa a se manter bem, para que ela consiga as coisas que ela precisa. Então, a caridade não depende não tem limite, né? Não. Você faz onde você quiser, da forma que você quiser. Sim. Aí tem um comentário de Kardec. Esse comentário é longo. Sim. A humanidade progride através dos indivíduos, que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando esses se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois homens investidos de autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar por muitos séculos. Esses espíritos preparados
como um Chico Xavier, um Allan Kardec, um Madre Teresa, vem para impulsionar, vem para buscar, puxar a gente para o caminho certo. Sim. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação e avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo do que no outro. Compreende-se, mas, durante a sua jornada lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Deixa eu tomar uma aguinha. Uhum. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo, para todos. Porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. A reencarnação, ela é uma lei divina justamente por isso. Numa encarnação, fosse 100 anos que nós vivêssemos, 120 anos, a gente não conseguiria chegar nem para ser um cara do mundo de regeneração. Quanto mais falar de um mundo perfeito que é o mundo de Jesus. Uhum. Idas e vindas aos montes. E nós vamos ter que crescer intelectualmente. Crescer intelectualmente é crescer conhecendo filosofia, ciência. Quanto nós temos para crescer nisso ainda? Por mais que a gente tenha estudado hoje, nessa atual encarnação, nós temos lá atrás também muita coisa que a gente já aprendeu. É tudo de muito tempo. É um negócio, como ele diz, através de séculos que você vai aprender. Não é através de uma encarnação, duas, tem muitas encarnações para a gente poder aprender. E quando eu consigo aprender, aí vai, como você disse no Evangelho, puxar os outros. O Capela, aqueles espíritos que vieram para nós, vieram para quê? Para fazer com que a gente subisse. Para a Capela, naquele momento, eles não tinham condições, por mais que tivessem conhecimento intelectual, eles não tinham ainda a aplicação para dar o conhecimento moral. Mas vieram aqui, fizeram o trabalho deles e foram. Então, é isso que Deus proporcionou para nós. Mas é como disse, se não me engano, Nietzsche, eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Quando fala que Deus é a nossa semelhança, a gente já acha que ele esbraveja, que ele briga, que ele xinga. E não é disso. Ele é soberanamente justo e bom. É isso que é Deus. Então, quando a gente faz uma coisa errada, ele não vai botar a mão na cabeça, nossa, ele errou de novo. Não, ele já vai pegar, volta lá para fazer melhor. Você tem condição de fazer melhor. Você é melhor do que isso. Uhum. Porque é aquilo que nós vamos ter que colocar em prática. Sim. Mas o sistema da unidade da existência apresenta, neste caso, outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado que o outro, que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viu mais do que o outro, menos, muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira que, dia a dia,
as vemos aparecerem e desaparecerem. Essa aqui, né? Deus criando a alma no momento da encarnação é uma coisa complicadíssima, né? Porque como que um é melhor que o outro? Então ele criou um perfeito, o outro imperfeito. Ele criou um para ser bandido, o outro para ser o bambambam. Não. Isso tudo vem das nossas reencarnações. Ele fala, se o homem vivesse 1000 anos, nós não vivemos, né? Para viver 1000 anos, teria algumas reencarnações. Sim. No fim de um milênio, não há mais traços de milhões de habitantes. A nação de Bárbara, que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último, mas se sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiriam no tempo da barbárie e é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder de não melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer criaturas de Deus, mas para fazer Deus criar outras mais perfeitas. Se é dessa forma, não é evolução. Como que uma alma evolui? Se ela não passar por todos os estágios. Então, lá atrás, na barbárie, você criou um monte de gente de alma imperfeita. Agora, mais adiantado, você criou mais perfeitas. É ilógico, né? Porque esse processo tem que ser feito todo pelas almas, por nós. Eu participei daquilo. Eu fui bárbaro. Hoje eu sou menos bárbaro. É um caminho de evolução. Sim. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas do tempo da civilização tiveram a sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm, por efeito, determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram. Seja as que já viveram nesse mesmo povo em tempos da barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará bons espíritos que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores um meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. Aqui, fazendo parênteses, é que eu citei da capela. Ele não conseguiu ir para a regeneração, ele ficou esperando a Terra no mundo de expressão de provas para lhe ajudar. É assim que nós vamos fazer os espíritos que vão impor para a regeneração agora com a Terra. Afinal, há muitas moradas na casa do Pai. A teoria vulgar tem ainda esta consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as carga de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que vivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio da civilização. Muito bem. Certo? Certinho. Compreendido? 100%. 100%. Assim, certo? Agora, o Paixão ainda
Eliane. Então vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso pensamento elevado e vamos agora, neste momento, fazer as nossas vibrações. Vibramos luz, paz, amor, saúde, e que os amigos espirituais peguem todas essas vibrações que cada um de nós estamos fazendo em nosso lar e lance para todo o universo. Vibramos pelo nosso planeta. Muita luz e muita paz. E vamos também vibrar pelos países que se encontram em guerra. Que uma faísca da paz cheguem até esses locais. Vamos vibrar pelo Brasil e por Portugal, onde está a nossa irmã Conceição. Muita luz a todos os locais. E vamos vibrar agora por todos os irmãos que se encontram no leito do hospital. Que todos possam ser visitados pela espiritualidade amiga com uma faísca de saúde, de ânimo, para poder enfrentar os momentos que estão passando. Vamos vibrar por aqueles irmãos, pelos nossos velhinhos, que neste momento se sentem desamparados pelos seus filhos. Esses irmãos que se encontram em abrigo de idosos, asilos São Vicente, a casas de repouso, que todos possam ser visitados e possam receber o nosso abraço. Por um outro lado, temos aqueles irmãos, as crianças que estão em creches, orfanatos, que não têm mais seus pais para poder lhe fazer um afago e lhe dar um abraço. Hoje, na qual comemoramos o Dia das Crianças, que neste momento todas possam receber um abraço da espiritualidade amiga, que elas possam ser amparadas, que elas possam ser protegidas. Vamos vibrar por um outro lado, por aqueles irmãos que nesta encarnação, por qualquer motivo, descumpriram as leis materiais e neste momento se encontram em presídios, cadeias públicas, penitenciárias, que eles não podem, neste momento, ter a sua liberdade, mas que as nossas vibrações possam chegar até eles. Todos recebam as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar por aqueles irmãos que não têm um lar para retornar, não têm um abrigo aonde colocar a sua família. Para aqueles irmãos que não têm um alimento material para saciar a sua fome. Que o nosso carinho e o alimento espiritual possam chegar até esses irmãos. Que eles possam receber o alimento espiritual para acalmar a sua fome material. Vamos vibrar agora por todos nós que formamos o grupo de estudo espírita Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos e aqueles irmãos que por qualquer motivo hoje não conseguiram comparecer, mas que a espiritualidade amiga possam estar com eles neste momento, levar até eles a paz, o amor e o nosso carinho. Que se precisar ser feita a limpeza espiritual, que seja feita a limpeza espiritual,
e os amigos espirituais socorridos a uma casa espírita, onde serão esclarecidos. Pedimos também pelos nossos irmãos que têm o nome na nossa lista dos assistidos, que todos os irmãos encarnados que têm o nome na nossa lista recebam a nossa vibração. A espiritualidade sabe onde está cada um desses irmãos, então que eles possam ser visitados nos locais que se encontram, nos seus lares, em hospitais, aqueles irmãos que têm uma doença material, espiritual ou moral, que todos recebam o nosso abraço e o nosso carinho. E pedimos por aqueles irmãos desencarnados da nossa lista. Se eles ainda não foram socorridos, que eles possam, neste momento, receber o socorro necessário, que eles possam ser esclarecidos, que eles possam entender o que eles estão passando neste momento, que eles voltaram à verdadeira pátria espiritual. Pedimos por aqueles irmãos que estão em depressão ou que neste momento estão pensando em suicídio. Também um abraço fraterno a todos esses irmãos. Que neste abraço eles possam encontrar coragem para continuar nesta encarnação. E vamos pedir a fluidificação das nossas águas. Que a espiritualidade amiga possa derramar sobre as águas o remédio necessário para aliviar as dores físicas, materiais ou espirituais. Que assim seja. E continuando, vamos vibrar, vamos pedir por aqueles irmãos que estão na nossa lista de orações especiais. Mais vibrações, mais luz e mais amor para esses irmãos. Andréia Fernandes, Andréia Monteiro Lima, Arthur Tamo Matara, Carolina Arruda, a casal Cris e Márcio, Ivânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Leilde Coutinho Brandão, Ivaldo Parra Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, João Francisco de Andrade, José Aparecido Pavelanha, Júnior Artúrio, Karen Lerantovski, Luiz Antônio Vilas Boa, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Noá Coelho Bens, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade e Tani Mofa. Que todos recebam a espiritualidade amiga, as vibrações igualmente a nós. Que assim seja. Aproveitando esse momento de energia, de vibrações, levemos no nosso pensamento para Deus, nosso Pai, agradecendo a mais este momento de reunião para o estudo que tivemos. Os irmãos que foram trazidos para estudar conosco tenham sido esclarecidos, assim como nós. Os irmãos que foram trazidos para nos ajudar, para nos auxiliar, que tenham encontrado em nós boa vontade e disposição. Que a nossa oração de encerramento chegue até os nossos irmãos que venham a nós diariamente para receberem essa energia saudável, essa energia. Que eles possam sair fortalecidos, assim como nós. Para essa oração de encerramento,
chegue até os nossos irmãos que foram trazidos para o esclarecimento. Que essa oração chegue também a todos que vieram da espiritualidade. E chegue a todo o nosso grupo, para que eles possam nos entender, para que possamos buscar a nossa reforma interior. Que assim seja. Todos bem? Muito bem. Muito bem. Ok. Então, que a semana seja abençoada, né? Se Deus quiser. Será? Tchau, dona Clara. Boa noite Boa semana. Até quarta-feira. a você também. Tchau, tchau. Até quarta. Até quarta. Até quarta. Até quarta, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.